A Olívia do Rio de Janeiro e a Cíntia de Sergipe perguntam basicamente assim, como combater essa mídia e essa comunicação do Bolsonaro que pega fácil e se tem lugar para impeachment do Bolsonaro ainda. Nós temos que lutar pelo impeachment, não porque o impeachment seja a solução ou o remédio para governo ruim. Eu acho sempre importante, como democrata, repetir isso para todo mundo. O impeachment não é um remédio para governo ruim. O remédio para governo ruim é o voto cuidadoso. É prevenir que eles não aconteçam, participando do processo político, não deixando que a nossa revolta nos elimine a responsabilidade de participar de forma crítica, consciente, não cair em fake news, não cair em mentira, não cair em propaganda, em mistificação, em propaganda enganosa, e isso exige um cidadão, né, disposto ali pelo menos alguns dias a se dedicar a pensar de onde vem, quem são as pessoas, o que é que andou fazendo no passado, porque se nós todos tivéssemos feito isso, provavelmente o Bolsonaro, não é um politiqueiro de quinta categoria, 28 anos deputado do baixíssimo clero, vinculado a toda a ladroeira e corrupção do que há de pior na política brasileira e do Rio de Janeiro, não teria virado presidente da República como um gesto de raiva, de frustração, que eu compreendo com muita humildade, as gravíssimas contradições do lulopetismo, tanto na destruição da economia brasileira, dos nossos empregos, do nosso nome no crédito, como da corrupção generalizada que aparelhou o Estado Nacional brasileiro. Isso, infelizmente, foi a causa bastante, não é, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Isso dito, entretanto, o impeachment é a punição que a democracia e o sistema representativo possuem no presidencialismo para punir crime de responsabilidade. E o Bolsonaro vem cometendo vários crimes de responsabilidade em sequência. Na minha opinião, ele acabou de cometer mais um, a serem verdadeiras, como eu acredito que sejam, as denúncias que estão esta semana na revista Época. Não sei se todo mundo tomou conhecimento, mas vazaram para a revista relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, vinculada a este general também extremamente irresponsável e corrupto, que é o general da Segurança Institucional, e eles produziram simplesmente relatórios para apoiar o esforço de impunidade do Flávio Bolsonaro, o filho ladrão do Bolsonaro, que está processado por peculato, que a imprensa docemente chama de rachadinha. Isso é simplesmente desvio de dinheiro, parte dele depositado na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro, além das conexões absolutamente constrangedoras com as milícias bandidas, assassinas do Rio de Janeiro. Portanto, cabe perfeitamente. Qual é o problema, entretanto? É que o impeachment tem uma parte jurídica, que é essa que eu tenho segurança que o Bolsonaro já deu ensejo a acontecer, que é o cometimento de crime de responsabilidade de forma consciente, dolosa, como a gente chama em direito, mas existe uma parte política, porque quem julga esse tipo de crime de responsabilidade não é o juiz, não é o judiciário, é o parlamento. E começa por um procedimento meio exótico, que é a decisão unipessoal, sem recurso, do presidente da Câmara. E, lamentavelmente, o presidente Maia não quis dar seguimento a nenhum dos pedidos de impeachment. Eu mesmo assinei 2, com muito fundamento, o PDT assinou mais um, são 3 completamente fundamentados, mas o presidente Maia, da Câmara Federal, por um cálculo político, ele acha que quando o Bolsonaro se vendeu ao Centrão, ou comprou o tal Centrão, enfim, é jogo de bandido com bandido, ele conseguiu conquistar mais de 1/3 da Câmara Federal. E, com isso, o impeachment não prosperaria. Mas eu acho que o Maia está errado. Ele deveria deixar que cada deputado assumisse, diante da opinião pública brasileira, as responsabilidades de votar a favor ou contra um impeachment de um presidente marginal como esse que nós temos. E vendo a pergunta do milhão, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Ô Queiroz, por que você depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama? Mas isso é só a parte doída e caricata de um governo podre. E a gente não pode ser distraído por esses escândalos que revelam a desonestidade intrínseca, não é? A roubalheira dessa família Bolsonaro e dos seus asseclas, inclusive ex-generais que estão no palácio de olho fechado ou participando juntos. Roubalheira mesmo, meu irmão, tome nota aí. O Banco do Brasil, por ordem do seu Messias Bolsonaro, entregou uma carteira de haveres de crédito de 3 bilhões de reais por 370 milhões de reais para o BTG. Esse G aí é de Guedes. Um banco que foi fundado pelo Guedes, embora ele já tenha saído, ou pelo menos alega. Né?
Na mesma data, o Banco do Brasil comprou uma carteira podre de títulos bichados do grupo do Banco Votorantim. A ABR Distribuidora foi vendida a preço de banana, sendo o negócio mais lucrativo da Petrobras, para um pool de bancos que não entende nada de petróleo nem de gasolina, e agora os executivos aumentaram seus próprios salários em 5, 6 vezes na iniciativa privada, né? Ainda com a participação de capital público minoritário. Eles venderam os tubos de logística da Petrobras por um centavo e deram um contrato de aluguel que 3 anos do aluguel desses tubos vai pagar o dinheiro que a Petrobras recebeu para vender esses mesmos tubos. Roubalheira é isso. E isso não sai na grande mídia brasileira. Embora a ladroeira do senhor Flávio Bolsonaro, da sua família, do senhor Jair Messias Bolsonaro, seja só o indicador de que há um criminoso, um bandido e um chefe de quadrilha comandando a República Brasileira. Basicamente, muita gente perguntando sobre as vacinações. A Mazita, no Twitter, pergunta sobre essa guerra que está acontecendo agora no Brasil, sobre qual vacina usar, se deve usar ou não. Olha, a primeira grande palavra é de tranquilidade. Não é? A vacina é uma conquista da ciência, da humanidade há muitos anos. Basta que se diga que a paralisia infantil, o sarampo, a coqueluche, a difteria, o tétano, matavam milhares de crianças, milhares de pessoas na humanidade, quando nós chegamos a esse domínio tecnológico extraordinário, que é a vacina, ou seja, uma química preparada com todos os protocolos que são obrigatórios de serem seguidos, testada em fases que são também protocolares, que são escritas, contestada pelos próprios pares. Enfim, não há nenhum medo que se possa sustentar em relação às vacinas, na medida em que elas só serão disponibilizadas depois que elas passarem por esses protocolos, por esses estágios de pesquisa e de atestação e certificação. Então você tem agências importantes, já mundialmente afamadas, como a FDA norte-americana, que já está autorizando em caráter emergencial a vacina da Pfizer, que tem determinadas características. A agência da China conseguiu homologar o seu padrão também de certificação, está próximo de ser certificada mundialmente também. É outro padrão, é um outro tipo de vacina que tem o mesmo efeito, não é? E essa Coronavac, que é a vacina que vem da China, ela não vai ser produzida lá na China. Ela credenciou o Butantan, que é um instituto brasileiro, paulista, da melhor qualidade técnica e científica, e eles estão avançando já para produzir os primeiros lotes dessa vacina. Portanto, qualquer uma delas, né, pode ser aplicada. Naturalmente, cada uma delas tem a sua forma de aplicação. A Coronavac, por exemplo, dizem, isso aí tudo vai ser confirmado, que precisa de 2 doses. Você toma uma dose agora e depois toma outra dose um mês depois. Os efeitos colaterais que os testes estão determinando não são relevantes, não corre ninguém risco nenhum. O que normalmente a vacina provoca é um pouco dos sintomas daquela doença que ela vem para prevenir. Portanto, neste caso, não é, será uma pequena coriza, uma coisa, nada de mais importante ou de mais relevante. E é preciso que todos nós ajudemos o nosso povo, porque na internet bandida dessa turma que está no Palácio do Planalto, todo tipo de terrorismo que a gente não deve repetir está sendo feito. E isso é não só uma condenação à morte, como também, provavelmente, a humanidade inteira exigirá a imunização por uma ou mais dessas vacinas para permitir as viagens internacionais. Portanto, assim como em certos países você só entra com atestado, com o certificado da febre amarela, da vacina da febre amarela, provavelmente todos os países do mundo vão obrigar que você, para viajar, para ultrapassar fronteiras, apresente o atestado de que você foi vacinado. Portanto, tranquilidade e pressão para que a gente antecipe ao máximo. Cada mês que passa no Brasil significa aí 2.000, 2.500 mortes que a gente tem a obrigação de prevenir, e esses irresponsáveis que nos governam estão atravessando mais uma vez o limite da irresponsabilidade completa, e é nosso papel exigir, inclusive nos tribunais, eu vou repetir novamente, que esse tipo de irresponsabilidade não mate mais brasileiros do que já matou 180 mil irmãos e irmãs nossos. Só vacina, qualquer que seja a sua procedência, desde que seja testada ou atestada cientificamente, nós precisamos usar
para abreviar tanto a agonia sanitária, que já matou 180 mil pessoas no nosso país, quanto a agonia econômica, na medida em que só a vacina vai resolver o problema, e nós temos um presidente irresponsável, genocida, cercado de incompetentes, para não dizer de bandidos, num governo que cada dia que passa fica mais nu à luz da opinião pública. Portanto, nós temos que forçar a mão, prefeitos que puderem, das grandes cidades especialmente. Eu já tenho notícia que meu amigo prefeito Calil, de Belo Horizonte, já está adiantando o expediente, já tem até os refrigeradores capazes de manter refrigerado a menos 70 graus, porque a vacinação é isso, não é só chegar a vacina, é seringa, é agulha, é toda a logística de distribuição, é a condição de armazenamento das vacinas, que tem que estar condicionada a alguns tipos em freezers muito específicos, que tem que dar, desculpa para o celular, enfim, tem que dar a condição dessa vacina ser aplicada a todos os brasileiros e todas as brasileiras, começando naturalmente pelas prioridades, que há de ser os profissionais de saúde. Muitos deles, o Brasil é o país que mais matou profissionais de saúde, porque nós começamos o enfrentamento, sequer tínhamos os equipamentos de proteção individual, e muitos enfermeiros, médicos, paramédicos, auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, os profissionais de saúde morreram no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo. Esses são os contornos da nossa tragédia. Portanto, só a vacinação, e esse é o apelo que eu faço a toda a nossa militância. Vamos lutar aonde for possível para gerar uma grande pressão, volto a dizer, em todas as dimensões, na política, no parlamento, nos prefeitos, nos governadores, e sobre o presidente da República, na comunidade internacional e nos tribunais. Nós não vamos permitir que o Bolsonaro continue com essa sanha irresponsável e genocida, com uma equipe trágica, ainda inacreditavelmente chefiada por um general da ativa, o que deve encher de vergonha os militares profissionais brasileiros.